Nacional de Maputo, onde no dia de ontem o Cernic mandou um comunicado para a redação da Tua TV que dava conta da apreensão de mais um agente alfandegário ligado, não é, com o tráfico desta droga. Vou começar com o Sandro de Souza. Cumprimento os telespectadores. O que é que acha com relação à apreensão, primeiro, desta quantidade de droga no aeroporto de Maputo? Bom dia a todos os telespectadores da Tua TV e mais uma vez agradeço pelo convite de cá estar e discutir ou então analisarmos esse assunto relacionado às drogas, ou seja, ao tráfico de drogas no sentido geral. Bem, respondendo primeiramente a sua questão, primeiro é lamentar a situação em que estamos a viver no concernente à entrada de estupefacientes, concretamente drogas, por via das nossas fronteiras e agora via aeroporto, ou seja, via aérea. E uma droga especificamente, ou seja, totalmente viciante, ou seja, uma droga que vem fazendo a característica ou caracterização, está caracterizada como grupo de opioides e altamente sintética, ou seja, é uma droga que passa especificamente para laboratórios, ou seja, são quer dizer, tratadas antes mesmo de serem traficadas ou então de serem consumidas por um laboratório, o que torna ela um pouco mais, aliás, um pouco mais não, mais viciante, mais também propícia até a morte, tomando em conta que quando se fala desse tipo de droga que é o fentanil, está especificamente para fazer uma comparação, olhamos para aquilo que nós conhecemos, por exemplo, a morfina, que é uma droga também, apesar de ser usada nos nossos centros de saúde, nos hospitais, ou seja, para a saúde no concreto. E fazendo uma análise com o fentanil, nós diríamos que o fentanil é quase 100 vezes mais que a morfina, só para fazermos uma comparação. Ou seja, 2 gramas ou miligramas de fentanil pode levar à morte a um determinado indivíduo. Estamos a falar especificamente de uma ponta de caneta, estamos a falar de um grau de sal, fazendo uma comparação, que pode levar a esta morte imediata por conta da falta de respiração, ou então o indivíduo fica sem respiração. E claramente, tornando esta droga comercial dentro do nosso país, estamos a dizer automaticamente também que estamos a correr riscos, ou seja, estamos a colocar em risco a vida, tornando o indivíduo mais suscetível no lado de saúde e também no lado social, tornando o indivíduo viciado e dependente deste estupefaciente que é altamente viciante. Agora, como entrou, por que entrou, quais são a caracterização da entrada de drogas no nosso território, eu podia trazer aqui duas fases ou duas faces relativamente a isso, que é primeiro a situação geográfica que nós temos em Moçambique, a questão da geografia. Nós estamos rodeados de países que fazem fronteira conosco, falo da África do Sul, Tanzânia, Zimbábue, Malau, entre outros, que são suscetíveis também relativamente a este tráfico, até contrabando, ligado àquilo que é o crime organizado no sentido geral. O outro ponto, que é o segundo, é a questão da suscetibilidade das nossas fronteiras, do nosso controle, da nossa vigilância, da nossa patrulha, da nossa fraqueza que existe dentro dessas entidades que deviam controlar a entrada de produtos, especificamente os produtos como droga, ou seja, robustez. Não existe este controle, esta vigilância, esse monitoramento de forma robusta dentro dos nossos aeroportos, assim como das nossas fronteiras. Mas também de salientar que é preciso colocar dentro desta questão de droga, de tráfico de droga, a questão também ligada ao tráfico no sentido generalizado, associado aos crime organizado.
que justifica também a corrupção, tomando em conta quem faz o controle, a vigilância da entrada de produtos a nível das fronteiras e do aeroporto são seres humanos. E esses seres humanos, eles pertencem a uma entidade, pertencem a uma funcionalidade, geralmente de polícia ou de proteção, que garante ou que deviam garantir a não entrada, a vigilância e não, quer dizer, favoritismo, que proporciona a entrada de produtos ilícitos ao território moçambicano. Mas aí chama-se a questão da corrupção, tomando em conta a situação que este indivíduo está alocado, ou seja, aquilo que justifica a sua vida, justificando-se em várias dimensões, tomando em conta que é corrupção, e corrupção justifica-se com pagamentos pecuniários ou dinheiro. Mas também temos fases desses indivíduos, porque quem pode fazer a vigilância ou quem faz a vigilância pode ser um determinado indivíduo. Depois, a vigilância no sentido de condicionamento do produto, a entrada deste avião e depois a chegada ao aeroporto é um outro indivíduo, é outra equipe, até o controle via scanners é outra equipe. Então tem aqui várias fases, tem também vários elementos, desde o mais pequeno até aquele que nós chamamos o cabeça ou o responsável por essa operação, tomando em conta, mais uma vez, que está assim inserido naquilo que nós denominamos como crime organizado. Muito obrigado, Sandro de Souza. Vamos desde já dar a palavra a Conde Arsénio, que é advogado de profissão e também analista. Arsénio Conde, o que é que acha, como é que olha para esta situação de encontrar-se droga no interior do aeroporto internacional de Maputo? Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro saudar o colega do painel, assim, Neldito, e ao povo lá em casa que está, obviamente, a assistir a este programa. Bom, esta apreensão, primeiro que se diga, histórica. Há muito que já não se via uma apreensão deste volume de droga, o que significa que há naturalmente bastante empenho e trabalho do governo para mitigar a questão do crime organizado, e esses esforços notamos agora com este envolvimento e este trabalho de Cernic no desmantelamento deste quartel de droga, que infelizmente temos funcionários públicos envolvidos neste caso, que de certa forma vai quebrar aquilo que é a confiança institucional que nós tínhamos pela alfândega de Moçambique, naturalmente, porque era uma instituição. Naturalmente é uma instituição que a muito confiamos, mas naturalmente com esta apreensão veio aqui apresentar que naturalmente existem áreas de penúmero, de lacunas naquilo que é a segurança interna dentro dos aeroportos de Moçambique. Bom, é de salientar que este trabalho não deve só ser feito a nível dos aeroportos. É preciso também desmantelar aquilo que são entradas das drogas a nível dos nossos portos e fronteiras nacionais, porque estas drogas, naturalmente, como já disse o colega, que Moçambique tornou-se um corredor de drogas, e todos os dias temos casos de droga entrar, por exemplo, no norte de Moçambique via marítima, e esta droga naturalmente que não fica apenas no território nacional, mas também vai de trânsito para a África do Sul e da África do Sul para a Europa. Portanto, há aqui de saudar e encorajar a própria Cernic, a própria Procuradoria, o Ministério Público, para que continuem a evidenciar esforços para mitigar esta questão. Mas também temos, naturalmente, não só de prender os traficantes, precisamos também de prender ou de desencadear ações
de extinção de bocas de fumo nos bairros, porque estas drogas, de certa forma, a parte delas, como disse, vão para fora do país, mas parte ficam nos nossos bairros, como Falala, Matola e outros locais de drogas que a própria Cernic conhece e pode muito bem desmantelar. Muito bom. Hélio Minantum, o que é que acha com relação à apreensão, sobretudo da droga? 3,7 quilos encontrados no interior do aeroporto internacional de Maputo. Primeiro, agradecer pelo convite que foi-me formulado, saudar aos meus colegas painelistas que fazem presente neste preciso momento para juntos avaliarmos o Moçambique e tudo aquilo que tem acontecido no nosso território nacional. A minha saudação é extensiva para todos aqueles que fazem possível este programa e, não obstante, a todos aqueles que se encontram lá em casa, sintam-se todos cumprimentados. Olha, para dizer que é um marco histórico, estamos a falar de 3,7 toneladas de droga. Droga esta que naturalmente nós sabemos qual é o impacto que a droga ela traz para uma sociedade. Isto tem ganhos financeiros incalculáveis para os narcotraficantes, mas também tem trazido aquilo que é o devastar de uma sociedade. Mas a pergunta que não quero calar é: quem são os mentores? Quem são os verdadeiros donos desta droga? Porque há que olhar aqui o ponto de partida e o ponto de chegada. Por que é que tem que se prender somente aqueles indivíduos que abrem as portas e não se prende aqueles indivíduos que enviam? Porque esse esquema do narcotráfico, ele funciona como um esquema de comunicação, onde nós temos o emissor, temos o receptor, temos a linguagem, temos o descodificador. Então, todos estes aqui agrupados fazem com que a comunicação ela seja viável e ela seja aceitável. Então, se nós aqui estamos numa situação onde recorrentemente apanhamos o desfecho e não apanhamos o início, estamos a dizer que estamos longe de resolver aquilo que são os nossos problemas. Mas há que referenciar aqui um dado não menos importante. O narcotráfico, ele é super organizado, funciona em algum momento como um Estado em termos de hierarquia. Quer dizer, nós estamos a falar aqui de um negócio que movimenta milhões e milhões de dólares norte-americanos. Então, para dizer que é necessário fazer-se um trabalho afincado, profundo, para se entender. Mas esses indivíduos, antes de filiarem-se às nossas rotas, antes de fazerem aquilo que é o seu processo de entrada e saída de drogas para o território nacional, eles primeiro capturam aqueles indivíduos que têm a sua nomenclatura muito bem conhecida a nível de qualquer estado, ou seja, políticos politicamente expostos na nossa sociedade. É ali onde eles começam a funcionar, porque não se pode investir 3,7 toneladas, não é, deste tipo de droga, sem que não haja aqui aquilo que é uma firmeza naquilo que estão a fazer. E se entrou esta droga a nível do território nacional, é porque alguém tinha que receber, e os aeroportos, ou seja, o aeroporto de Maputo, um armazém privado recebeu esta droga. Estamos a dizer que foi tudo aqui muito bem planificado. E se foi muito bem planificado, é porque nós sabemos que tem um princípio, tem o meio e tem o fim. E naturalmente que Moçambique não era o fim, porque o nível de vulnerabilidade que as nossas costas elas têm neste país facilitam ao narcotráfico para que venha realmente olhar Moçambique como um território fresco, como uma terra fértil para que este negócio ele venha a fluir. E eles naturalmente, sabendo que geograficamente Moçambique encontra-se num lugar bem citado, então há uma fragilidade aqui de eles conseguirem entrar e mexerem com aqueles que estão em lugares sensíveis a nível do Estado moçambicano. Eles capturam o Estado, eles tomam as consciências daqueles indivíduos que deveriam gerir, que deveriam zelar pela segurança neste país. Nós acompanhamos, por exemplo, nas dívidas ocultas, o que é que disse o Rosário, a questão da zona econômica exclusiva. No dinheiro que depois, mais tarde, ele entrou em conflito e trouxe aquilo que nós chamamos hoje de dívidas ocultas, uma parte, ou seja,
a visão estratégica do Armando Emílio Guebuza e a sua comitiva, o seu governo, era exatamente tentar criar uma força para que as nossas costas, ou a nossa costa, ela não ficasse vulnerável. Mas há quem não sentiu-se satisfeito em ver este dinheiro a ser aplicado para blindar aquilo que é a nossa costa. Olhamos para a zona econômica exclusiva, como é que ela está, olhamos para aquilo que são as nossas fronteiras marítimas, como é que elas estão, não tem proteção, existe um nível de vulnerabilidade. Mas isto, aos nossos olhos, não é algo agradável, mas aos olhos de alguns que estão nesta nomenclatura que eu aqui acabei de dizer, sentem-se muito bem à vontade, porque é deste jeito que o narcotráfico consegue fluir, é deste jeito que tudo aquilo que são as suas pretensões a nível do tráfico transnacional da droga, ele vem a fluir, porque se nós temos aquilo que são as nossas costas, olhando para Cabo Delgado, o conflito que existe em Cabo Delgado, nós podemos pensar que só tem a ver com aquilo que são os nossos recursos no subsolo, mas vamos entender que naquela zona é muita droga que está a fluir, porque esta droga é uma droga muito consumida, fentanil, é muito consumida nos Estados Unidos. Os norte-americanos são os maiores consumidores deste tipo de droga. Então, Moçambique recebe 3,7 toneladas. Estamos a dizer que uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Quer dizer, é muita droga para se consumir no território nacional. Se olhamos para Moçambique, vamos perceber que os maiores consumidores de droga químicas neste país estão na capital do país. Olhamos para a zona militar, que é Summershield, e olhamos para aqui para Mafalala. Não estou a dizer que o número é inferior, mas se fizermos aqui um check and balance das 3,7 toneladas deste tipo de droga e para se distribuir a nível do território nacional com maior incidência para a capital do país, aqui entramos num ponto de desconfiança se realmente esta droga era para se consumir no território nacional. Moçambique tem sido um lugar de lavagem, um lugar de passagem desta droga, mas conforme eu disse, com uma nomenclatura com indivíduos que têm um espaço a nível da política, a nível de lugares de relevo neste país que protegem estes indivíduos quando eles fazem-se presente com esta droga. Porque o que aconteceu aqui, neste preciso momento, foi a infelicidade da droga não ter passado, mas isto é recorrente, isto é sistemático, é assim que os indivíduos que deveriam zelar por esta pátria, que não estão com comprometimento de zelar por esta pátria e que deixam a droga passar. Olhamos para a questão do diretor da CISI, como é que o diretor da CISI, ele é encostado. Ou seja, numa situação em que a Cernic está num processo de averiguar e perceber as nuances, de perceber a trajetória desta droga, e nós já estamos aqui a encostar um diretor. Então, aqui também leva-me uma pulga na orelha, a ter que perceber até que ponto um indivíduo que está a gozar ainda, acredito eu, não sou nenhum jurista, de presunção de inocência, e ele cessam-lhe aquilo que são as suas funções numa situação em que os homens das alfândegas estão a ser investigados, aparece o diretor das alfândegas a dizer com o pé juntos que os meus funcionários, ou seja, os meus colegas, não estão envolvidos neste tipo de crime. Mas é muito cedo para que apareça alguém a dizer que não está envolvido nesse tipo de crime, porque este é um crime organizado, é um crime que envolve um manancial de pessoas que cada um aqui desempenha o seu devido papel. Então, para dizer que Moçambique muitas das vezes tem sido o corredor, depois passa para a África do Sul e depois esta mesma droga volta para o velho continente. Porque tem dois continentes aqui. Temos o continente asiático e temos aquilo que é o continente americano. Então, é preciso compreender primeiro as fábricas dessas drogas, os navios que carregam esta droga, e não obstante o banco que lava este dinheiro, porque é tudo uma cadeia aqui e deve-se analisar ponto por ponto no processo da vinda desta droga para Moçambique. Então, não podemos pegar um funcionário das alfândegas que recebeu 1,5 milhões de meticais. Não estou a dizer que este indivíduo deve se deixar de lado, não, mas pegando este indivíduo, é pegar numa árvore e podar aquilo que são as suas folhas. Nós queremos a raiz do problema. Então, nós estamos aqui a dizer que os norte-americanos são os maiores consumidores desta droga. Então,
Para onde ia esta droga? E a própria Europa, o velho continente. Então, estes indivíduos, sabendo que tirando a droga da América Latina ou da Ásia para o velho continente é difícil por causa do nível de segurança que eles têm. Então eles vão usar as águas territoriais nossas, vão usando o Oceano Índico e chega até aqui a Moçambique por causa do nível de vulnerabilidade que nós temos. Nós temos uma costa enorme, sem proteção. A nossa costa ela é vigarizada, a nossa costa ela é sistematicamente agredida, não só do ponto de vista dos narcotráficos, mesmo em termos de recursos, dos recursos marinhos, e é aquilo que nós temos visto, e naturalmente é preciso com que faça-se um trabalho aqui profundo e não terminarmos somente em pegar aqueles pequenos, enquanto que os peixes grandes, os tubarões andam à solta. Muito obrigado, Hélio Nhantumbo, não é, pelos seus comentários com relação a esta situação. Sandro de Souza, envolvimento de funcionários públicos, não é, em assuntos relacionados à droga. Bem, como bem caracterizamos no princípio, o tráfico de drogas é um negócio que envolve várias entidades e vários indivíduos, desde particulares até os coletivos, mas não deixa de estar assente no crime organizado. Por que se chama de crime organizado? Mesmo por conta do papel de cada um na funcionalidade desta prática. Ou seja, existe um dono da coisa, existe um transportador, existe um comerciante, um vendedor, existe um receptor, vários são os intervenientes. Dentro desses intervenientes, existem aqueles que facilitam a movimentação, a transação e desde a saída do produto à origem até a chegada. E estes podem ser estes indivíduos que estão em frente a vigilância, o controle, o monitoramento de produtos em trânsito, especificamente agentes portuários, aeroportuários, migração, alfândega, o Cernic, a PRM, entre outras entidades que fazem essa conjunção de produtos que estão em trânsito a chegar a um determinado país, concretamente estamos a falar de Moçambique. Então é aí onde entra a especificação daquilo que eu me referenciei, da corrupção associada ao crime organizado. Mesmo porque esses indivíduos eles são aliciados, eles são oferecidos ou então passam por uma tendência de pagamento de valores e que não são poucos, tomando em conta a rentabilidade, o lucro que o tráfico de drogas traz ao nosso país. Estamos a falar especificamente de quase 1 quilo de fentanil, aproximadamente a $5.000 em países como de origem, mas imagina nos países que recebem, o valor tende a duplicar-se. Mesmo porque o fentanil bruto não é o que é consumido a nível de drogas. Ele é feito uma partilha, uma espécie de retirada de algumas gramagens ou miligramas para outras drogas como heroína, cocaína, fazendo com que esta droga torne-se mais viciante e mais propícia de rentabilidade. Ou seja, os 5 quilos de fentanil transforma-se em mais ou menos 25, 30 com conjunção de outras drogas. É isto que causa este vício, este perigo, tomando em conta que a característica do fentanil é sintética, ou seja, é vindo do laboratório químico. Agora, muito bem, Sandro de Souza, bem dito, não é? Falou sobre alguns preços também e os riscos que este consumo de droga, fentanil, podem trazer. Agora, toda banca tem um público-alvo, não é? Até a senhora que vende tomate em determinada zona tem o seu público-alvo. Afinal de contas, quem tem dinheiro de poder comprar esta droga? Bem, como eu estava a explicar, o fentanil ele depois passa para outras drogas específicas. A cocaína é cara, a heroína é cara. O fentanil até pode ser um pouco mais barato associado a essas drogas, porque acabam não tirando a pureza da própria droga que é a cocaína ou a heroína. Ou seja, e aí quem está suscetível do consumo claramente é aquele indivíduo que não tem a condição financeira de pagar por uma droga pura, por uma cocaína pura, por uma heroína pura.
Então ele vai pagar um pouco mais acessível, um pouco mais barato a esta que está modificada ou transformada. E é esta que é mais tendenciosa, mais viciante, que mais periga a saúde do ser humano. Agora, nós temos as zonas urbanas dentro da cidade de Maputo, também temos as zonas rurais. E se formos a fazer uma caracterização do consumo de droga, vamos ver que existem classes que consomem um determinado tipo de droga e as outras outro tipo também. Isso quer dizer que quem tem mais poderio financeiro, mais condição financeira, consome a pura. E quem não tem, por quer satisfazer este vício que torna-se rotativo, ele vai consumindo aquele mais acessível, que geralmente aqueles que estão nas zonas rurais. Agora, também temos que ter em conta a probabilidade de consumo rápido por conta da viciação ou do vício que esta droga traz. Eu estive a caracterizar que esta droga é altamente perigosa, como disse o colega de painel, é muito consumida nos Estados Unidos. Por isso é que hoje temos indivíduos que caracterizamos como zumbis, vindo do consumo destas drogas, indivíduos que todos os dias param em unidades hospitalares por falta de respiração, por insuficiência de problemas respiratórios, com vista ou com resultado do consumo desta droga. Ou então, resultados de overdoses, mortes por consumo excessivo, por conta de não vigilância ou então de não controle daquilo que é a gramagem ou a quantidade que ele deve consumir. E isto proporciona claramente mortes uma atrás de outra, com resultado a isto, e também a nível social o prejuízo que este indivíduo traz à sua família, à comunidade em si, porque ele torna-se um indivíduo agressivo, porque o fentanil, na verdade, misturado com outra droga, faz com que o indivíduo tenha uma reação de agressividade, violenta, ágil, e isto faz com que ele tenha ou queira estar sempre nesta condição e vai fazer com que ele consuma de forma rotativa. E isto faz a conjunção oferta que é grande relativamente a proteção de informação e a facilidade de movimentação dessas drogas a nível do nosso território. Mas há aqui algo para revisar. Como é que esta droga sai a bordo de uma aeronave e vai para o armazém? Temos que tomar em conta que se estava no armazém do aeroporto é porque a droga já tinha sido entregue. Porque os armazéns, suscetivelmente, ou seja, parece que eles estão arrendados a indivíduos particulares, ou seja, que podem arrendar dentro do aeroporto. São armazéns de forma, quer dizer, que qualquer um pode arrendar. Isto quer dizer o quê? Que a droga já tinha saído desta conjunção de controle e vigilância e já estava no armazém para distribuição ou então para trânsito, tornando assim a caracterização, mais uma vez, do nosso país de uma fase para outra. Ou seja, nós éramos um país caracterizado por trânsito de droga e hoje está sendo caracterizado também pelo consumo. Ou seja, podia-se ou pode-se imaginar que parte da droga ia para outro território, ia para outras fontes e outra parte ia parar cá em Moçambique, tomando em conta este excesso, esse nível elevado de consumo que é visível dentro da nossa sociedade, nos nossos bairros, dentro da cidade. Então isto claramente vai trazer aquilo que nós todos tememos, que é o caos, um caos relativamente à sociedade do consumo de drogas, aos jovens metidos nesta conjunção do consumo versus práticas criminais associadas ao resultado do consumo de drogas, que vai resultar claramente em violência, roubos, assaltos à mão armada, porque ele fica destemido, fica um jovem caracterizado com força, com coragem e claramente com intenção de fazer o mal. Bem, é mais ou menos isso. Arsênio Conde, o envolvimento de funcionários públicos significaria isso fragilidade do Estado moçambicano? Bom, não podemos assumir isto como tal fragilidade do Estado moçambicano. O envolvimento de agentes no tráfico, no narcotráfico, acontece em todo o mundo. É algo que é difícil de controlar. Até porque
este grupo criminoso tende a infiltrar os seus na estrutura do Estado. Ora, vejamos, no Brasil, por acaso, temos até funcionários da presidência que estão envolvidos, ou que já estiveram envolvidos, neste caso, com narcotráfico. Portanto, não significa tal uma fragilidade. Há naturalmente de se ter aqui um bocadinho a questão moral dos indivíduos que praticam estes atos, porque alguns até praticam não porque exatamente o salário baixo, mas por uma questão de moral, de metodologia profissional, acabam se envolvendo nisto. Acima de tudo também por conta da corrupção. Bom, o colega esteve a falar dos salários. Eu quero acreditar que os salários não sejam tal como tal o fator-chave para que um agente do Estado se envolva em questões de droga, em questões de narcotráfico, como é o caso deste agente alfandegário. Por exemplo, um funcionário de alfândega recebe muito bem, pelo que conhecemos e sabemos. Portanto, não quero acreditar que tenham se envolvido nisto, mas meramente por conta de salário. É meramente por conta de ganância. É meramente porque este indivíduo quer lesar o Estado moçambicano e naturalmente acaba se envolvendo nestas questões de narcotráfico. Portanto, há uma necessidade também do governo, obviamente, a quando da seleção desses agentes do Estado, falo de agentes de Cernic, da Polícia da República de Moçambique, ter muita atenção naquilo que é o comportamento anterior desses indivíduos antes da inserção destes indivíduos nas forças de defesa de segurança. Porque alguns destes indivíduos já praticam estes atos, mas vão introduzir-se nesse aparelho do Estado para vestir a farda e com esta farda proteger-se ou camuflar-se estas ações para o crime organizado. Portanto, é uma questão difícil de controlar, como disse, porque desenvolvemos naturalmente as medidas de segurança e o crime também vai desenvolvendo a sua forma de atuação. Portanto, é desafiador, mas eu quero acreditar que agora com esta força, essa dinâmica que a Cernic e o Ministério Público estão a empreender, possamos minimizar a entrada e libertar Moçambique deste mapa de tráfico de drogas. Entretanto, será que a investigação, estaria, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, estaria a fazer taxativamente, devidamente o seu trabalho? Visto que vimos o caso dos 20 quilos de cocaína que terão sumido nos finais do ano passado, onde 15 agentes também foram detidos em envolvimento àquele caso dos 20 quilos de cocaína que sumiu. Entretanto, não acha que a investigação poderia ir mais a fundo? Porque vê-se que a cidadã de nacionalidade brasileira terá partido de um voo que vinha da Etiópia. Parece que a investigação foi apenas a nível nacional. Não acha que a investigação poderia ganhar outros rumos para fora? No sentido de procurar saber da origem daquela droga. Bom, eu quero acreditar que o Cernic esteja a fazer este trabalho juntamente com a Polícia Internacional, que é a Interpol. Mas são, como disse, são naturalmente assuntos operativos e trata-se isso com algum sigilo, que é mesmo para poder-se proteger esta informação. Portanto, só a detenção de um agente do Cernic já demonstra naturalmente o comportamento que tem a própria instituição em combater o crime ou a corrupção dentro da própria Cernic. Portanto, a Cernic está a trabalhar. Temos denotado esta questão desde que passou para a tutela do Ministério Público, veio com muita força e vai combatendo a questão de droga com muita força. Até porque, bom, é uma das bandeiras que o próprio Presidente da República, quando da sua investidura,
desafiou a própria Cernic a combater o tráfico de droga, e também desafiou a própria Cernic a desmantelar todos, se não todas as bocas de fumos que temos. Apesar disto ser um desafio constante, até porque, como disse, o desenvolvimento de estratégias para mitigar estas situações por parte do Cernic, por parte da entidade pública, temos também, em contraparte, o crime organizado cada vez mais a se reinventar no sentido de melhorar os seus modos operantes. Hélio Nhantumo, funcionamento do aeroporto internacional de Maputo como estrutura, estamos a perceber que parece estar a haver uma grande facilidade de entrada de drogas naquele aeroporto. Como é que olha para esta situação? De como o sistema ele está preparado. Conforme eu disse, esses indivíduos eles nunca vão para um território sem que primeiro eles façam aquilo que é o estudo, não é? Uma espécie de mapeamento, onde é que nós temos que operar. Nós assistimos agora num passado bem recente, na província de Maputo, distrito de Matutuine, uma fabriqueta estava a se instalar lá para o fabrico de drogas. Então, isto mostra claramente que nós estamos numa situação de não somente recebermos a própria droga, mas também de começarmos a fabricar a droga. Agora, indo concretamente à questão do nosso aeroporto, o nosso aeroporto tornou-se uma passarela para a entrada dos estupefacientes que vêm da diáspora. É preciso compreender primeiro que esses indivíduos são altamente inteligentes, são indivíduos em algum momento formados, licenciados, doutores, que estão em frente da linha do narcotráfico. Nós vimos agora no México, há meses atrás, não é, desculpa a redundância, de guerra que se travou com uma facção do narcotráfico, quer dizer, uma facção com carros blindados, com material bélicos, homens muito bem equipados, homens com ordenados mensais, homens motivados, homens que têm aquilo que é a sua pujança militar acima de alguns estados a nível da região, se calhar até a nível do território nacional, que é o nosso Moçambique. Estamos a dizer que o narcotráfico movimenta muito dinheiro mesmo, rios de dinheiro. Então, naturalmente que eles vêm para países que já têm a característica de serem países corruptos, como Moçambique. Moçambique faz parte do índice dos países mais corruptos deste mundo. Então, isto cria uma facilidade por parte daqueles indivíduos que querem ver os seus negócios a circular. Naturalmente que os homens que têm a responsabilidade de zelar por este país, eles são aqueles indivíduos que compram a mente deles. Eles investem e os indivíduos pura e simplesmente encostam e deixam a droga passar, porque naturalmente nós sabemos que indivíduos que gozam do passaporte privilegiado, esses indivíduos em algum momento também acabam se filiando a este tipo de negócio sujo, transnacional, que é o tráfico da droga, porque eles aliciam, e se aliciam, há que dizer sim ou não. A questão, por exemplo, do falecido Humberto do Sartone, a questão do Mohamed Bashir Suleiman. Se nós fizermos aqui aquilo que é uma retrospectiva, nós vamos compreender que estes indivíduos aqui não são indivíduos que pura e simplesmente eles atuam ao seu belo prazer, são indivíduos que são muito bem protegidos, mas nós sabemos que o fim do crime é este, o crime não compensa. Mas se nós fizermos aqui um trabalho profundo, esmiuçarmos aquilo que é o narcotráfico, vamos entender que por detrás de todos estes senhores aqui existem aqueles politicamente expostos neste país que os defendem. Aliás, o falecido Ahmad Kamal, o dono da Ciro Motors, ele em algum momento disse, quando eu vou para a reunião do meu partido, aquele indivíduo que apareceu no jornal foi indiciado de narcotráfico, este indivíduo que hoje está aqui sentado a debater assuntos do partido que venha consubstanciar
negociar com o Estado moçambicano. Isto está documentado, isto está datado, não é? Não são palavras que vêm da minha boca, mas o falecido Amado Kamal acabou dizendo isto. Então, estamos aqui a dizer que a África do Sul, em algum momento, culpabilizou aquilo que é a nossa Assembleia da República, alegando que existem indivíduos que estão dentro da Assembleia da República, mas cujo o seu pensamento não é promover leis e fiscalizar, mas sim de usar esta mesma Assembleia da República para facilitar aquilo que é o narcotráfico. Então, estamos aqui a dizer que este é um mal que, em primeiro lugar, os indivíduos não vão ter com um simples funcionário das alfândegas, não vão ter com um simples funcionário do Cernic, mas sim eles tomam as mentes que deveriam ser aquelas que pautassem pela segurança dentro deste país e, infelizmente, são esses que ficam mergulhados dentro do próprio mundo do crime. Então, a questão do aeroporto é uma questão naturalmente estratégica, acabam trazendo aquilo que é uma vulnerabilidade. Os aeroportos não têm todos os dispositivos de segurança, exatamente porque há quem planifica que o aeroporto esteja escangalhado e que não permite com que este trabalho seja ele feito. Porque se nós fizermos um levantamento aqui, vamos perceber que são toneladas e toneladas, não é, de estupefacientes que aquele aeroporto já recebeu. E se esta fentanil, se não conseguiu passar do aeroporto, não é, de Maputo, é porque não tinha como passar, porque alguém determinou que não viesse passar esta mercadoria. E isto é de parabenizar, é isto que nós queremos ver com quem realmente nós confiamos para estar em setores sensíveis. Naturalmente que a Cernic saiu do Ministério do Interior, foi se juntar à PGR, está a fazer um trabalho conjunto com o Ministério Público, que este trabalho não venha somente em apresentar os casos. É preciso combater. Nós temos que combater para com que estes casos eles não venham surtir efeitos dentro da nossa própria sociedade. Porque se nós viermos constantemente a apresentar os casos, estamos a dizer que nós somos fracassados, estamos a dizer que nós não conseguimos proteger, não conseguimos zelar aquilo que são as nossas fronteiras. E como é que é possível esta droga toda passar e vir até aqui ao território nacional e já estar dentro de um armazém? E isto mostra claramente que aqui existem vozes que determinam o que é que tem que ser feito com aquele tipo de mercadoria. Há tipo de mercadoria que aqui, a nível dos nossos aeroportos, que não podem se tocar, pura e simplesmente aqueles indivíduos que devem fiscalizar, procurar entender que tipo de mercadoria está aqui, não podem, porque correm o risco de perderem aquilo que é o seu emprego, correm o risco de perder aquilo que é o seu trabalho, porque afinal de contas ele fica preso e não pode desempenhar aquilo que um dia ele aprendeu na carteira. Isto porque existem indivíduos nesta nossa sociedade, existem indivíduos que nós, como moçambicanos, confiamos para estar em frente dos destinos deste país, mas que não estão a desempenhar a sua função, usam da sua posição política, usam da sua posição do Estado moçambicano para exercer atividades que não trazem nenhum resultado positivo para a nossa sociedade. Olha a questão do fuminho, por exemplo. Onde é que o fuminho estava neste país quando ele foi neutralizado? Em que zona ele foi neutralizado? O fuminho não é número 2 da facção, ou seja, depois do Marcolas no Brasil, vem um fuminho. Quer dizer, um indivíduo como o fuminho é tido como um vice-presidente. Ele é um G.D. Vance nos Estados Unidos. E o próprio Marcola é o Donald Trump. É um indivíduo que, para ele sair de um ponto para outro ponto, ele precisa de alguém, de uma comitiva que lhe indique para onde ele vai. O fuminho não é um simples traficante que em algum momento sai a correr, entra num avião e depois vai para um outro país. Não. O fuminho tem uma comitiva, tem administradores, tem indivíduos que conduzem a ele para onde ele deve ir, onde ele deve se esconder. Estamos a dizer aqui um indivíduo que estava fugitivo da justiça brasileira há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos e foi localizado no território nacional, foi localizado aqui em Moçambique. E quem localizou foi a Interpol. Então, isto fala muito sobre aquilo que são os nossos dirigentes dentro deste país. Porque não vamos tapar o sol aqui com a peneira, não vamos ter aqui uma conversa comunitária, nós temos que tocar na ferida e perceber de onde é que vem, afinal de contas, a riqueza daqueles indivíduos que muitas das vezes deveriam zelar pelo bem-estar. Olhando para a questão, por exemplo, do Mohamed Bashir Soleimani, nós vimos aqui o governo do Barack Obama a dizer com
A mais B, que existe aí um senhor, não é, que está a mexer com a droga em grandes toneladas neste país, que é o Mohamed Bashir Suleiman. Isto veio dos Estados Unidos da América. Isto está documentado, isto está datado. Então, para dizer que quem era, afinal de contas, o Mohamed Bashir Suleiman, qual era o papel do Mohamed Bashir Suleiman aqui? Para quem se recorda da Ronil, tinham ali lojas da Caium Center, e aquelas lojas todas ali da Caium Center, nós víamos o marketing publicitário, que aquelas lojas ali traziam capulanas com antigos heróis nacionais, Josina Machele, Samora Moisés Machele, tudo a evidenciar o partido no poder. Tudo a evidenciar o partido no poder. E o próprio Maputo Shop, quando foi construído, tinham ali alguns bancos que o próprio Estados Unidos decretou que aqueles bancos não podiam operacionalizar dentro daquele lugar comercial. Hoje, o Maputo Shop está como ele está. Isto porque os norte-americanos, nós sabemos que eles têm uma capacidade de perícia, têm uma capacidade de investigar e perceber e rastrear quem são os narcotraficantes. Mas esses indivíduos são aqueles que prestam vassalagem ao sistema para pôr aquilo que são os seus negócios a funcionar. No âmbito das campanhas eleitorais, muitas das vezes são esses indivíduos que financiam o partido para com que depois o partido venha se curvar neles neste tipo de operações que nós aqui temos assistido. Porque eu disse muito bem aqui no início da minha gênese que o narcotráfico ele envolve cérebros, envolve pessoas que têm um nível de capacidade de percepção dos factos para melhor saber enquadrar aquilo que é a sua visão estratégica do tráfico transnacional, e naturalmente que estes lugares eles já conseguiram tomar, e o dinheiro é aquilo que nós sabemos. Uma vez a pessoa recebendo o dinheiro é aquilo que anima bastante, as pessoas vão tendo este dinheiro fácil porque pura e simplesmente vão usar daquilo que é a sua posição privilegiada a nível do Estado moçambicano, que são os seus passaportes privilegiados diplomáticos, e naturalmente que nós sabemos que esses indivíduos muitas das vezes as suas trochas nos aeroportos, as suas mercadorias não são fiscalizadas, e ali muitas das vezes tem passado infelizmente vários metais, não somente do ponto de vista de droga, estamos a falar dos recursos minerais, estamos a falar de tráfico de influência, estamos aqui a falar da própria droga que passa dos nossos aeroportos, e ninguém pode fazer nada porque afinal de contas quem está por detrás daquela mercadoria é alguém que está em cima de tudo e de todos. Infelizmente o que acontece dentro do próprio país, e mais tarde quando um indivíduo vai para a campanha eleitoral, um indivíduo precisa ter camisete, um indivíduo precisa ter aquilo que é a sua logística a nível da campanha eleitoral, e são esses indivíduos que têm a obrigação de financiar a questão da campanha. E este assunto não é um assunto somente local.